Vem comigo aprender a fazer esse suporte de copo em crochê com as cores do Brasil. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico, vamos fechar o primeiro ponto e dentro desse anel nós vamos fazer mais 7 pontos baixos, que vão totalizar 8 pontos baixos. Ao final dessa primeira carreira, nós vamos levar o fio para a parte de trás, colocando a agulha no meio do primeiro ponto, nós laçamos esse fio, vamos ajustá-lo e vamos fechar o primeiro ponto baixíssimo. E dentro desse mesmo ponto, nós vamos fazer mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto, também faremos 2 pontos baixíssimos, sempre pegando no meio do ponto da carreira anterior. E essa segunda carreira vai ser formada sempre por um aumento, que são 2 pontos baixíssimos dentro do primeiro ponto da carreira anterior. Ao final da segunda carreira, novamente, nós vamos levar o fio para trás do trabalho, vamos pegar no meio do primeiro ponto, laça o fio e novamente fechamos mais um ponto baixíssimo. E dentro do primeiro ponto, faremos novamente outro ponto baixíssimo. No próximo ponto, faremos um ponto baixíssimo sozinho. E essa terceira carreira vai ser formada assim, por um aumento, que são 2 pontos baixíssimos dentro do mesmo ponto, e no próximo ponto, um ponto baixíssimo separado. Ao final da terceira carreira, novamente, levamos o fio para dentro do trabalho. E pegando somente em uma alcinha na de trás, nós vamos laçar o fio que está atrás. Vamos pegar o fio do novelo e levar para frente formando um ponto baixo. Essa primeira carreira de subida do nosso porta-copo vai ser formada toda por pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás do ponto até o final. No final da primeira carreira, levamos o fio para trás, entramos no meio do primeiro ponto e laçamos o fio e novamente nós faremos pontos baixíssimos. Então, essa segunda carreira de subida vai ser feita toda em pontos baixíssimos e vou subir algumas carreiras também do porta-copo que vai ser feita todas nesse mesmo ponto, ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo. Como vocês podem ver aqui no meu trabalho, eu subi algumas carreiras que foram um total de 11 carreiras de pontos. Como o meu copo ele tem uma altura ali de 12 centímetros, ficou mais ou menos da mesma altura dele. E agora eu vou cortar esse fio, vou puxar ele todo. Com a agulha pela parte de dentro, eu vou laçar esse fio e levar lá para trás. Pegando nas duas alcinhas do primeiro ponto, eu vou puxar esse fio para dentro. E ali ele vai ficar imitando um ponto baixíssimo. E vou esconder esse fio por entre alguns pontos. Depois de esconder esses fios, eu posso cortar. Agora, na próxima carreira, eu vou trabalhar com agulha de 4 milímetros e com fio náutico. Vou estar utilizando as cores azul e amarelo. Vou pegar ali em qualquer pontinho mesmo, vou levar esses 2 fios ali para frente e fechar o primeiro ponto. Ponto baixo. No próximo ponto, vou continuar fazendo pontos baixos. Essa carreira vai ser feita sempre em pontos baixos, até chegar ao final. Chegando aqui ao final, vocês podem ver que essa mistura do fio náutico fez um degradê bem bonito. Agora eu vou trabalhar uma carreira de finalização em pontos baixíssimos. E nessa carreira eu vou trabalhar somente usando um fio, no caso eu comecei com o azul, e no próximo ponto baixíssimo eu laço e puxo o fio amarelo. A cada ponto que eu vou fazendo, eu vou alternando entre laçar o fio azul e laçar o fio amarelo. Eu vou fazendo assim somente com o fio, que eu acho que fica um detalhe mais delicado e mais fino. Chegando ali ao final, eu vou cortar o fio, vou puxar ele todo para dentro do trabalho. Vou puxar ele para a parte de trás. Com o fio amarelo, vou fazer a mesma coisa, eu vou puxar ele para a frente. Levo ele para a parte de trás. Entrando no meio dos 2 pontinhos desse primeiro ponto, eu vou puxar ele para dentro do trabalho, fazendo uma imitação de ponto baixíssimo.
e vou colocar esses fios por dentro de alguns pontos. Agora essas pontinhas de fio que ficaram, eu vou estar cortando elas bem pequenininhas, vou estar pegando um isqueiro, vou queimar a pontinha delas e quando formar uma colinha, eu vou pressionar com a parte de baixo do isqueiro e vai colar no trabalho que fica bem perceptível, eu vou fazer isso com todas as pontinhas. Agora nós vamos trabalhar a alça do nosso suporte. Para começar a alça, nós vamos separar cerca de 5 metros do fio de malha, sem cortar. A partir dele, nós vamos laçar esse fio. Vamos fechar um ponto baixíssimo. E como nós ficamos ali com 2 fios sobrando, nós vamos alternar entre laçar o fio pela frente e laçar pela parte de trás. Aí fechamos o ponto. Com a agulha, ali nós vamos laçar sempre o fio pela frente da agulha e pela parte de trás da agulha com o outro fio. E fechamos o ponto. Vou fazendo aí bem devagarzinho para vocês estarem entendendo essa parte da alça. Laça a agulha pela frente e por trás e fecha o ponto. E nossa alça vai ser toda feita assim. Laça pela frente, laça por trás, fecha o ponto. Chegando ali ao final da nossa alça, tem que ter cuidado para ela não virar, tem que ficar bem retinha. Nós vamos dobrar o nosso suporte ali ao meio. Vamos puxar esse fio todo para dentro do ponto. Agora, vamos aplicar ela no suporte. Com o fio que está para o lado de fora, nós vamos colocar ele para dentro utilizando a agulha. E com o fio que ficou virado para o lado de dentro, nós vamos pelo lado de fora e puxar este fio para fora. Vamos ali no primeiro pontinho, pegar por entre 2 alcinhas, pegar esse fio que está por fora e levar ele para dentro. E nós vamos fazer assim, para poder deixar as 2 alças bem iguaizinhas. Agora, nós vamos esconder esse fio que está por cima, por entre alguns pontos. Vamos amarrá-lo ao fio que está embaixo, e aí eu costumo dar 2 nozinhos para ficar bem firme. Vou cortar um pedacinho desse fio que está bem grande, dou os 2 nozinhos. E esses nozinhos vão ficar escondidos por entre alguns pontos. Agora, eu vou pegar a agulha, vou estar passando esses fios por entre alguns pontos. Passei o primeiro, vou passando o segundo. Novamente, eu dou 2 nozinhos ali e escondo mais um pedacinho para esses nozinhos também ficarem bem escondidos dentro dos pontos. E posso cortar esses fios. Nosso suporte já está quase pronto com as alças e agora para finalização nós vamos colar o adesivo termocolante. E para colar ele no fio de malha eu vou estar utilizando cola de silicone fria, uma cola líquida de silicone. Então eu vou passar bastante cola por todo o adesivo ali, passando por todas as beiradinhas. Passo bastante cola. Agora é só centralizar o adesivo. Vou pressionar ele ali por alguns minutinhos. E já está pronto o nosso suporte para copo térmico. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ideia.